foi quando nós nos conhecemos. Sim. A fazer a mesma personagem. A Júlia tinha uns 18 anos, a Júlia do Strindberg, não é? Eu era a Júlia do Tiago Rodrigues. Exato. E, portanto, eu era a Júlia de 50, ou 60, e tu eras a Júlia do Strindberg, tinha 18, 19 anos. E é curioso, porque sabe, foi uma peça, eu nunca fiz a Menina Júlia, do Strindberg, e foi um espetáculo que fez parte do meu imaginário. Eu não sou uma pessoa de ter assim muitos projetos artísticos, gosto de deixar fluir as coisas, em tudo na minha vida, não é só na parte artística, prefiro deixar fluir do que forçar muito a entrada para um sítio. Mas a Menina Júlia sempre foi um espetáculo que eu achei, gosto da personagem, é uma personagem que tem ali um desafio, que vai contra o estabelecido, e aquilo sempre foi parte do meu imaginário e nunca cheguei a fazer. Quando o Tiago me chamou para fazer a Menina Júlia, aliás, nós no primeiro ensaio ainda não sabíamos muito bem, lembras-te disso, não é? O que é que íamos fazer, como é que íamos fazer. Ainda não sabíamos quase nada. Não sabíamos quase nada, nem ele, porque ele estava a construir o espetáculo, porque ele funciona assim. E eu de repente pensei, olha, cá está a Menina Júlia, que me veio calhar à mão ao fim destes anos todos, porque já não faço a dita do Strindberg, já não tenho idade para isso, mas foi uma aproximação com um sonho antigo. E acho que foi um espetáculo que foi um desafio para nós, não é? Tu lembras quanto tempo é que nós ensaiámos nesse espetáculo? 3 semanas? Foi uma loucura. Foi por aí. Foi uma loucura. Foi tudo uma loucura. E para todos, não é? Para os atores, que vocês, apesar de já estarem há muito tempo no Teatro Nacional, também acabaram por nos dizer que também estavam assim um bocadinho nervosos com a situação, porque era muito pouco tempo, nunca tinham passado por uma situação daquelas, então de repente tínhamos os mais experientes com os menos experientes, tudo no mesmo barco. Exatamente. Mas sabes que isto é uma lição, porque nós não temos nada como garantido, de facto. E podes ter imensos anos de carreira, mas sempre que começas com um novo projeto, tu estás com um novo desafio na frente. É quase como começar de novo. É como começar de novo. Quer dizer, não estás igual, quer dizer, cada coisa que tu fazes mudou-te. Ou há qualquer coisa em ti que mudou. Ficaste mais preparada para outras coisas. Mas, de facto, tu estás ali com uma disponibilidade para o novo. E ficas nervosa na mesma, e tens as tuas inseguranças, consegues ter a habilidade de lidar com isso tudo de outra forma. Pois, exato. As pessoas podem não se aperceber e podem não bloquear, por exemplo, o teu trabalho, porque estás insegura, mas consegues ter a tua cabeça completamente clara para trabalhar, para estar desconcentrada, conheces mais até onde é que tu consegues ir, porque já te testaste. E, portanto, há muita coisa que tu já sabes e isso dá-te uma segurança diferente, não é? Mas uma semana foi de facto ali um desafio muito curioso. E para mim foi muita coisa ao mesmo tempo. Eu saí desse espetáculo diferente como atriz. Houve muita coisa que eu aprendi assim, flash. Primeiro era o desafio de estar a fazer a Menina Júlia, não é? Estar a fazer um espetáculo no Teatro Nacional e depois estar atenta a esta relação temporal da personagem, não é? Nós todos tivemos que fazer esse jogo e acho que para todos nós foi assim uma experiência muito enriquecedora, mas muito desafiante, mas que acabou por resultar muito bem. E nós éramos um grupo muito unido, muito engraçado. Eu gostei imenso e tenho muitas saudades, tenho tanta pena que muitos espetáculos tinham caído por causa da pandemia, porque eu gostei muito de fazer um outro fim para a Menina Júlia.
exatamente, um outro filme para a menina Júlia. Tu estavas aqui a falar de ser uma equipa engraçada, é que de facto é bastante importante o clima que se cria durante um trabalho. Porque a relação entre os colegas, entre os atores e depois a relação com o público, tudo vai estar interligado. Se tu em cima do palco consegues estabelecer essas relações, tu vais catapultar o espetáculo para outro sítio, porque vais entrar ali numa frequência relacional que vai levar o público atrás disso. Por exemplo, neste espetáculo em que eu trabalhei contigo, a única vez que nós trabalhámos juntas, a nossa relação em cena, que nós nunca tínhamos qualquer conversa uma com a outra, não havia diálogo nenhum entre nós, mas havia uma relação entre nós que tinha a ver com, é quase como uma relação interna, é quando tu estás sentada, tu na tua idade não tens isso, eu na minha idade já tenho isso, estar sentada e de repente haver um flashback e em que eu tenho um contacto comigo quando eu tinha 30 anos. E esse contacto é uma coisa muito especial, há uma intimidade, porque tem a ver comigo, uma viagem dentro de mim. E era isso que neste espetáculo eu tentei que acontecesse e que eu acho que acontecia. Era sentir que aquele toque entre as duas gerações ia surgindo. Acho que do mesmo lado, também do meu lado houve essa viagem íntima através de ti, não é? Porque apesar de eu não estar a recordar o passado, havia em ti, portanto na personagem, em ti, atriz e também na personagem, porque é preciso também… Exato. Está ligado. Ali como é que eu vou ser daqui a tantos anos, ou o que é que eu posso evitar, o que é que me vai acontecer, no que é que eu me tornei, no que é que eu me vou tornar. O que é que me tornei? Por acaso eu fiz um espetáculo em que essas frases que tu estás a dizer eram ditas em cena e curiosamente chamava-se As Três Mulheres Altas, do Albi. Curiosamente eu fiz esse espetáculo com um intervalo de, não sei, de 30 anos, fiz 2 vezes o espetáculo. Fiz uma vez o espetáculo no Teatro São Luís, onde eu fazia a personagem mais jovem, que era a C, e voltei a fazer esse espetáculo, uns 30 anos depois, no Dona Maria, onde eu fazia a personagem B. Portanto, era a A, B e a C eram 3 idades da mesma personagem, da mesma mulher. E o confronto entre o antes e o depois era precisamente esse, e estava nessa peça, e eu, como fiz as 2 personagens, para mim foi muitíssimo curioso, que existia esse pensamento, em que é que eu me vou tornar? Ou eu não quero ficar assim. Exato. Não é? E isso é uma coisa muito desafiante, e eu estive nos 2 sítios e estou a perceber muito bem o que é que tu estás a dizer agora, porque eu já estou naquele teatro. Era isso que eu ia perguntar, há quanto tempo é que tu estás? Ali, estou lá desde 1979, eu sou atriz desde 77 e fui em 79 para o Dona Maria. Fui convidada pelo Ribeirinho e ele convidou-me para fazer uma peça que se chamava O Lodo, era um espetáculo do Alfredo Cortês, onde eu ia fazer de filha da Fernanda Alves. Fernanda Alves era uma excelente atriz, fantástica, uma mulher maravilhosa. E então eu fazia de filha dela, era um papel tal como tu, quando trabalhaste na Dona Maria a primeira vez, tiveste um desafio de teres um papel grande, com importância. Eu, quando entrei na Dona Maria, também tinha um primeiro papel, assim, um papel grande, e pronto, eu era jovem, com pouca experiência, e foi assim um desafio bastante grande. Lembro-me que eu entrei em julho, para começarmos a ensaiar, depois interrompemos em agosto para fazer as férias, e o Ribeirinho disse assim: agora está aqui, leva o texto, e decorem isto para quando voltar de férias.
Quando voltámos de férias, um mês depois, ninguém tinha pegado no texto, a não ser eu. Eu sabia tudo de cor, eu tinha tido umas férias horrorosas, porque tinha estado sozinha a matraquear aquele texto todo, percebes? Para não fazer má figura quando voltasse. Quando eu percebi que ninguém sabia o texto, que as pessoas, aqueles entulhos por um ouvido, saíram por outro, ele próprio, quando disse isso, não contava que nós soubéssemos, porque ele sabia que íamos para férias, não é? Portanto, não estava a levar muito a sério. Porque nessa altura, Helena, nós agora, falaste há bocado na menina Júlia, que nós temos uma semana de ensaios. Costumamos ter um mês e meio de ensaios. Mas naquela altura, quando eu comecei, nós ensaiávamos um espetáculo 3, 4 meses. Era Pois, tudo. exato. Às vezes o espetáculo já estava podre, de tantos ensaios. Para já fazia-se assim, havia um trabalho de mesa muitíssimo prolongado. Estava-se muito tempo à mesa e fazia-se ali a dramaturgia, ficava-se a trabalhar sobre o texto durante imensíssimo tempo. E só quase ao fim de um mês de andares ali à volta do texto é que tu ias começar a ir para o palco. E começavas então a fazer aquilo que eram as marcações, em que o encenador chegava e trazia tudo feito. Eu sabia como é que ia ser todo o espetáculo. Entravas por aqui, saías por ali, as coisas eram ditas, vai para a direita baixa, então pela esquerda alta, era assim que se falava. Depois foi, não te posso precisar qual foi o tempo, mas foi, se não me engano, a trabalhar com a Fernanda Lapa, que eu tive então a maravilhosa experiência de ela não me dizer entras pela direita alta ou entras pela esquerda alta, e não foi assim também tantos anos depois, mas deixava-me percorrer o espaço. Não deixava muito tempo a pessoa à mesa, queria logo ir para o sítio e deixava-nos percorrer o espaço. E eu senti isso como uma coisa, uma liberdade. De repente era tudo mais fácil, porque eu estava a interagir com as coisas de uma forma espontânea, porque esta coisa de viras pela direita e de dar um passo para a esquerda era uma coisa completamente, às vezes, difícil. Era integrar aquilo no nosso corpo e tornar aquilo fácil e natural e verdadeiro, às vezes era muito difícil, porque havia às vezes marcações que eram quase coreografias e portanto nós não podíamos sentir nunca aquilo como orgânico. Mas pronto, era uma época, um certo tipo de espetáculos, que era o que se fazia na altura, e o Ribeirinho então, pronto, que era mais velho, e assim então tinha mesmo ali tudo muito, muito organizado na cabeça, tinha tudo. Mas eu nunca tive assim a experiência de ensaiar durante muito tempo. Uhum. Eu comecei a estudar teatro no secundário. Uhum. E já desde aí as coisas eram assim mais rápidas, não havia tempo para aprofundar, era quase ler e montar, ler, decorar e montar, e mesmo no conservatório, que já não é conservatório, as coisas também acontecem assim mais rápidas, e mesmo no mercado de trabalho, que nós demoramos, às vezes temos, a norma é mais ou menos um mês de ensaios agora, e depois também há que eu acho que é uma desvantagem em relação ao que acontecia antigamente, é que também a carreira dos espetáculos encurtou. Nós por acaso tivemos sorte, porque um outro filme para a menina Júlia teve a oportunidade de estar bastante tempo. Ainda mudámos de espaço e continuamos a fazer o espetáculo. Sim, é verdade, mas sabes que nós havia muitas salas de espetáculo. Havia muitas companhias de teatro, mais propriamente dito do que salas de espetáculo. Salas de espetáculo ainda as há. Havia muitas companhias de teatro. Então o mercado de trabalho era completamente diferente, as coisas tinham outro ritmo. Tu eras capaz de estar meses a trabalhar numa companhia em que estavas meses a ensaiar, depois meses em cena, e portanto estavas ali um ano a trabalhar naquela companhia e depois mudavas daquela e ias para outra. O mercado de trabalho era muito diferente de agora. Pois. Portanto, além do Dona Maria, havia a Companhia de Teatro de São Luís,
que também era uma companhia também com elenco fixo. Havia a Companhia de Teatro Repertório de Maria Matos, onde eu trabalhei, e havia os grupos independentes, que eram vários. O que há mais agora é a nível de televisão. Nós não tínhamos, nessa altura não havia ainda telenovelas, não se fazia telenovelas. E, portanto, o mercado de trabalho na televisão era muito reduzido. Fazíamos teatro para televisão, o teatro era gravado e ensaiado como se faz para palco. Estavas um mês a ensaiar, aí não estavas meses, estavas um mês a ensaiar e depois gravavas a peça durante uma semana. Nós fazíamos séries, fazíamos teatro na televisão, fazíamos rádio. As linguagens eram estas. A novela não se fazia. E o radiofónico também, que agora já quase não existe. Era folhetim radiofónico ou peças de teatro radiofónicas. Nós todos os meses gravava-se qualquer coisa para a rádio. Isso era uma experiência que eu adorava. Era giríssimo fazer rádio. De manhã, tens rádio hoje de manhã, às vezes no teatro, nós estávamos à noite com aquilo vinha nos envelopezinhos amarelos, trazíamos nós um envelopezinho, chegávamos ao camarim, entre cenas, líamos aquilo, sublinhar, porque tínhamos no dia seguinte rádio de manhã. Não tinha que se saber de cor, mas tinha que se estudar, não é? E agora as televisões quase que substituíram esta coisa das companhias, não é? Porque são as televisões que estão a garantir trabalho a muitos atores, estão a fazer contratos e estão a garantir trabalho, não é? Então vocês, os mais jovens, a vossa grande saída profissional está a ser a televisão, mais do que o teatro. E é pena o teatro não estar a ter o peso que tinha. O peso que tinha. Pois, isto leva-me a outra pergunta, que é, havia mais gente a ir ao teatro a assistir peças de teatro? Havia mais espectadores? Os grupos independentes tinham o seu público fixo. E já sabia que esta pessoa ia muito à cornucópia, esta pessoa ia muito à comuna, o teatro aberto, havia uma fidelização aos grupos independentes, quase todos, porque cada grupo tinha características muito próprias e, portanto, puxava o gosto, a apetência de certo tipo de pessoas. Eu não sei se havia mais público no geral. Até sempre ouvi, desde que eu comecei, a frase que o teatro está em crise. Eu acho que o que começou a acontecer a partir de certa altura, e que é contrário a isso, é que a malta mais nova começou a ir muito ao teatro. E então começou a puxar o teatro para outra zona, porque o teatro deixou de ser uma coisa que era só para os mais velhos, não, a malta nova começou a encher as salas de espetáculo. E depois, como os espetáculos deixaram de ficar muito tempo em cena e passaram a ter carreiras mais curtas, também é mais fácil garantir que as salas estejam cheias, não é? Mas eu acho que a grande diferença é a malta nova, porque a malta nova da minha geração não ia ao teatro. Ou estava, ou era atriz e pronto, e claro, via os espetáculos dos outros, ou então não ia muito ao teatro, era a moda do cinema. As pessoas iam muitíssimo mais ao cinema do que ao teatro. E agora não. De repente começou a tornar-se... eu acho que o espetáculo ao vivo tem um encanto, não é? Que de repente levou os mais novos a perceberem que aquilo era outra linguagem e que podiam interagir com quem estava em cima do palco. Então agora este tipo de espetáculos que se fazem, em que há uma proximidade muito grande entre o público e o que está em cima, e o ator, que às vezes nem sequer está em cima de um palco, não é? Tudo isso cria ali uma dinâmica que pode ser muito chamativa. Sim, o teatro cresceu para diversas ramificações, para os espaços não convencionais, cada vez há mais novas linguagens, grupos a serem formados, artistas a serem formados e com linguagens diferentes. Isso é mesmo bom de se ver, especialmente para quem está na área e de repente vê que há um mar de hipóteses, e acho que Portugal nesse aspecto, é assim, eu também não... Eu confesso que não sabia o que é que se andava a passar em Lisboa até vir para cá, há 5, 6 anos.
Portanto, para mim foi tudo, vir para Lisboa Tu és de onde? Eu sou de Montemoro Novo, mas até estudar teatro, a primeira vez que foi no secundário em Évora, eu nunca tinha tido contacto com o teatro, ou nunca tive em Montemor. Fiz algumas peças da escola, e a minha grande sorte foi o espaço-tempo, porque foi aí que eu tive a oportunidade de contactar com imensas coisas diferentes, linguagens super variadas, criadores super variados, e foi de facto aí que eu tive, o que é isto, eu quero conhecer mais sobre isto, afinal há muita coisa diferente. Sabes que essa é a vantagem de trabalhar numa companhia como Dona Maria, não como é agora já não é uma companhia, tem outras características, mas quando existia uma companhia, isto era tudo mais potenciado, que é a questão de tu poderes trabalhar com vários encenadores, várias linguagens, e aquilo que tu de repente, estando ali naquele mesmo sítio, consegues tocar sítios diferentes em cada espetáculo que tu vais começar a trabalhar. E além dos encenadores e do tipo de espetáculos, são também os colegas, porque tu trabalhas com quase todos os atores. Acabas por conhecer vários processos, interagir com pessoas completamente diferentes, ao passo que quando nós estamos fixos a um sítio muito pequeno, muito limitado, tu de repente trabalhas com aquele encenador, que tem sempre a sua linguagem, pode ser muito interessante, mas ao fim dos anos tu começas a ficar ali um bocadinho enquistado, não é? Há áreas tuas que não se desenvolvem. E o Dona Maria tem esta vantagem, é que ao longo destes anos todos permitiu um desenvolvimento artístico das pessoas que ali trabalhavam, porque desde encenadores estrangeiros, encenadores portugueses, de pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, mais ortodoxos, mais vanguardistas, tudo passou por ali. E atores também, era desde a Eunice Munhoz, aqueles mais antigos, ainda antes dela, não é? Que ainda lá havia alguns, à malta mais nova, e que também vinham de várias zonas. E, portanto, eles próprios traziam as suas próprias tendências e escolas. E isto era muitíssimo enriquecedor. É por isso que é isso que perdeu-se, essa questão, perdeu-se, mas não foi no Dona Maria, perdeu-se em Portugal, esta tradição de uma companhia de teatro. Não é preciso como nós tínhamos, não é? Porque nós tínhamos uma companhia muito grande e com contratos à la longa. Mas umas companhias com um X grupo de atores que tenham contratos, por exemplo, por 2 anos, já garante uma continuidade e um desenvolvimento completamente diferente. Isso faz muita falta aqui, isso perdeu-se e faz muita falta em Portugal. Sim, essa é a grande preocupação dos recém-licenciados é fantástica a oportunidade que o Dona Maria oferece aos recém-licenciados, e foi assim que eu estagiei aquele ano no Teatro Nacional, mas não há acho que não há muitas instituições a receber assim novos elementos, porque também já não há, e como tu dizes, essas companhias que já estão instaladas. Agora é tudo muito mais rotativo, também não sei se somos mais do que éramos antes, mas há muita gente a estudar teatro e não há mais espaços para albergar, nem mais espaços, eu acho que há mais projetos, acho que há muitos projetos a acontecer, mas a rotatividade... Criou-se uma nova forma de funcionar. Quer dizer, vocês fazem algo que nós não fazíamos, vocês criam os vossos próprios projetos e depois tentam fazer espetáculos, juntam-se uns com os outros e criam um projeto qualquer. E nós, aquilo que nós fazíamos era integrarmos numa companhia. E depois éramos convidados, mudávamos para outra companhia. E o funcionamento era este, era um funcionamento diferente. Por um lado, eu acho que vocês ganham um dinamismo que eu acho que é muitíssimo interessante.
conseguem tomar conta das vossas carreiras de uma maneira muito peculiar. Quer dizer, estão menos sujeitos a agora vão-me dar uma coisa muito interessante para eu fazer, agora vou ter que fazer isto aqui, que é uma grande chatice. Mas ao mesmo tempo também estamos na iminência sempre de não de ter... segurança, exatamente. Exato, e também foi na sequência dessas problemáticas todas e na urgência de criar espaço para sermos ouvidos, para mostrar a nossa linguagem, que também temos a oportunidade de criar na escola, porque apesar de tudo cria criadores também, que surgiu o Bestiário, que é o coletivo artístico que eu fundei mais uns colegas, e foi precisamente na sequência dessas problemáticas que nós vimos de repente para onde é que nós vamos agora, e então juntámos, como tu dizes, como acontecia e acontece cada vez mais. Eu vejo muitos colegas meus a juntarem-se, a fazer coisas, a criar coletivos, companhias, estruturas, e pronto, nós temos que começar a entrar por algum lado, não é? Exatamente. Eu nesse aspecto até me sinto uma sortuda, porque tive as duas experiências, não é? Logo a seguir ao conservatório tive a oportunidade de estar assim numa instituição estabelecida, bem sabia que era apenas por um ano, mas acho que foi fundamental no meu percurso artístico e na forma como eu passei a ver a arte e o panorama atual, e depois ter o Bestiário, que é um lugar seguro criativamente, não seguro porque há toda a questão dos apoios e dos espaços para ensaio. Sem dúvida. Aliás, quando o Dona Maria fez a sua reestruturação, foi em 2000, parece que não foi em 2000, o último espetáculo que eu fiz antes da reestruturação foi o Poder da Gorgone. Foi um espetáculo, por acaso, que até me marcou bastante. Era um espetáculo feito ainda com o elenco do Teatro Dona Maria. A encenação também era um de nós, não eram encenadores de fora, que geralmente os encenadores eram de fora, mas era um encenador de lá, que era o Manuel Coelho, e o espetáculo era um espetáculo poderosíssimo. Foi um grande desafio para mim. O meu papel era um papel bastante desafiante, e o colega com quem eu estava taco a taco a trabalhar, o Fernando Luís, foi assim uma ligação muito gratificante para um e para o outro. Nós sentimos muito bem a trabalhar um com o outro. E, portanto, quando o Dona Maria dá a sua volta para a reestruturação, foi assim, este foi o último espetáculo que eu fiz, ainda nos antigos moldes. Quando volta depois a reabrir, já estava uma coisa diferente. Não estou a dizer que esteja pior, está diferente. É diferente. Atores mais velhos foram reformados e nessa altura eu questionei o que é que eu ia fazer à minha vida, se eu queria ficar no Dona Maria ou se eu queria ir trabalhar fora. E aquilo que me levou a ficar no Dona Maria foi precisamente a escolha que eu fiz de querer fazer teatro. Porque eu tive a percepção de que se eu saio do Dona Maria, o mercado de teatro lá fora está neste momento muito reduzido. As companhias já estavam a não existir. E até esta já estava a terminar. Os tempos estavam a mudar, as coisas estavam a ficar diferentes. E eu percebi que a única coisa que eu ia fazer, vindo cá para fora, era televisão. Eu sempre fiz bastante televisão e gosto muito de fazer televisão. Eu fiz novelas, fiz séries, fiz teatro para televisão, fiz isso tudo. E gosto de fazer, e ainda hoje gosto de fazer televisão. Mas ficar sem a parte do teatro, só com televisão, não foi uma coisa que me apetecesse. E foi por isso que eu fiquei no Dona Maria. Eu disse, eu não me vou embora, porque eu sei que vai ser difícil fazer teatro lá fora. Pois, hoje em dia acho que é raro o ator, vocês estão numa posição raríssima, o Manel e os outros atores do Teatro Nacional, que fazem teatro sempre, fizeram sempre teatro. E hoje em dia os atores vêm-se obrigados, porque não há outra hipótese, de fazerem variados
trabalhos, desde a televisão, desde as dobragens, desde as locuções, desde anúncios, publicidade, e teatro já começa a ser cada vez mais difícil, especialmente quando se sai. Quando de repente ficamos uma temporada sem fazer teatro, já é difícil voltar a entrar. Ou quando ainda não se é conhecido, não é? Exato, não é? Exato. Quando ainda tem que se afirmar e provar coisas, torna-se mais difícil. Por isso é que é tão importante que vocês tenham este ano de estágio no Dona Maria, porque sim. conseguem mostrar-se, não é? Embora, isso é no início de carreira. Embora também falo por experiência própria, que estou nessa posição de quero trabalhar em tudo o que puder, e o bestiário dá-me a segurança de poder sempre fazer teatro. Eu confesso que eu só me apercebi da verdadeira importância do estágio, ou só me apercebi das mudanças que o estágio teve em mim depois de ter saído. E quando olho para trás penso, bolas, eu tive aquela oportunidade e eu gostava de ter feito isto e aquilo, mas acho que a maturidade é que vai trazer esse mostrar também. Eu sei que... E é a distância, sabes? Tu, quando estás em cima do acontecimento, estás demasiado próxima e não tens a percepção do que é que te aconteceu. Exato. É? Tu falavas em provar o nosso valor, e eu tive, desde que comecei a escola, a STC, a tentar provar o meu valor, ou a tentar criar-me valor para depois o provar, e só quando saí do Nacional é que eu percebi que, ok, eu tenho que provar o meu valor, mas não posso estar preocupada com isso, não posso estar preocupada em provar o meu valor. Isto é uma das coisas que eu digo, por exemplo, à minha irmã, que também quer ser atriz e quer estudar e quer concorrer para o conservatório, que nós temos é que ser livres, porque se eu tivesse-me permitido ser livre, acho que aí sim eu tinha estado mais à vontade. Mas pronto, aprende-se com as experiências, não é? Exatamente. E olha que já estás a chegar à conclusão que não precisas estar a provar nada, acho que é um passo enorme, porque eu acho que durante todos os primeiros anos de carreira da maior parte das pessoas, a grande preocupação é ter que provar, é sentir que tem que se provar. E de facto, como tu dizes, é passo a passo, nós provamos realmente. E cada coisa que tu fazes, estás a provar alguma coisa, nem que seja a ti própria. Mas a tua preocupação tem que ser ter prazer naquele momento. Exato. Usufruir daquilo. Aquilo tem que te dar qualquer coisa. Estás a gozar aquela experiência, estás a viver aquele momento. E tirar partido disso, porque fazer teatro é uma coisa maravilhosa. E ter as pessoas ali, a relação que tu crias com o público, a relação que tu crias com os teus colegas, o texto, o poder que tu tens de dar coisas às pessoas, de as fazer sentir coisas, de as fazer pensar, é um poder tão grande que não vale a pena nós estamos a preocupar-nos, estamos a provar ou se não estamos a provar, porque isso é o menos importante. Claro, como nós temos o nosso egozinho, a nossa necessidade de estarmos e temos a nossa imagenzinha bem polida, nós ficamos agarrados a isso, mas isso não é de facto o mais importante. Não. Não é. Não é, nem a imagem, quer dizer, agora, hoje em dia, há muitas polémicas à volta da imagem, que não é só na televisão que eu acho que conta, que existe essa polémica, mas enfim. Eu também aprendi que, e isso foi uma coisa que eu me debati logo na escola, que é mesmo bonito quando se vê, quando de repente se vê aquilo que é feio, porque por isso é que eu acho que a nossa profissão é privilegiada, fora a parte burocrática, porque nós temos uma oportunidade de livremente mostrarmos aquilo que é feio e sem preconceitos. A beleza do feio. Exatamente. O feio pode ser muitíssimo belo. Pode ter uma força e essa força é a beleza. Sim, por isso é que eu acho que o palco é um sítio especial. O palco, o lugar de
do acontecimento teatral, do acontecimento da performance, o lugar criativo, não é? É uma coisa quase mágica. Porque... completamente mágico. E isso da imagem que tu estás a dizer é muito limitador, mas tem mais a ver de facto com a televisão e com o cinema, não é só cá em Portugal, porque há essa noção de que só o que está perfeito é que é bonito e é que merece que a câmara o mostre, não é? Exato, e depois está associado à juventude. Ou começam a fazer muitas plásticas e com os botox ficam completamente alteradas e com aquela chamada boca de peixe, não é? Uma coisa assim meio esquisita. Ou então as pessoas começam a trabalhar cada vez menos. A Meryl Streep fez ela agora está a trabalhar imenso, voltou a trabalhar imenso, mas quando ela começou a envelhecer, ela começou a ser menos chamada para fazer cinema. E ela fez uma entrevista qualquer e começou a dizer, mas eu estou a envelhecer, estão-me a deixar de me chamar. E aquilo deve ser criar lá qualquer polémica, porque ela também tem o seu prestígio, não é? O que é um facto é que eu nunca deixei de ver a Meryl Streep e continuo, e não tem botox, não tem plásticas, não tem nada. Mas é aquela tirania da imagem. Da imagem. Como exato. se fosse isso é que fosse mais importante, não é? Quando tu estás a ver um ator a representar bem, quando estás a ver que aquilo que ele te está a transmitir é autêntico e tu estás ligada a ele, tu começas a achá-lo lindo e não estás preso. É atrativo. É atrativo. Às vezes uma figura que esteja esteticamente ainda muito perfeita, porque ela é muito nova e é muito elegante, ou seja o que for, não é? Tanto homem como mulher, mas depois se aquilo não funciona artisticamente, deixa-te atrair, não é? Fica uma coisa mais oca, mais vazia e não é atrativo. Portanto é um engano quando nós vamos atrás disso, é um engano. Mas quando se começa, eu lembro-me disso, de que a minha imagem, o meu aspecto físico contribuía para aquilo que eu fazia, era muito importante. Tu sentias... eu tinha essa noção. Portanto, isso também era um fator decisivo quando tu começaste a fazer teatro? Sim, sim. Mesmo em teatro. Mesmo em teatro. Mesmo em teatro. Eu percebia que era uma coisa que se tinha em conta, não é? Pois, exato. Ou para sim ou para não, dependendo do que é que queriam, não é? Sim, porque nessa altura, logo no início, depois disso, foi uma coisa que caiu em desuso, havia muito a noção de naipes artísticos, era a Ingênua, era o da Magalante, era... pronto, e essas coisas, além de idades, tinham a ver também com tipos físicos e com tendências artísticas. Portanto, a Ingênua tinha que era a Ingênua dramática, a Dama Galante já era uma mulher um bocadinho mais velha, mas interessante, a Soubrette era igualmente jovem, mas era mais um papel de comédia. Havia isto tudo assim com muitos catálogos, rótulozinhos, era uma coisa muito estúpida, muito parva mesmo, mas era inibidor, estas coisas eram inibidoras, porque tu de repente, precisamente porque querias desafios, dizias, eu não quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. Exato, exato. Eu não quero fazer a ingênua bonitinha, eu quero fazer a outra, eu quero fazer a feia. Eu sinto porque que... aí o teu desafio é esse, não é? Exato, exato. Quis fazer outra coisa. A Maria João está-nos aqui a perguntar histórias épicas em palco de uma e de outra. Olha, eu tenho uma história que foi um espetáculo que se chamava O Alto de Santo António, onde eu fazia um anjo. E havia uma luta entre o bem e o mal ao longo do espetáculo, ali na Vila do Santo António. E no final, o anjo, que era eu, o palco tinha assim uma cruz ao longo do palco, em rampa,
Portanto, era o pau da cruz, que vinha a subir, e depois tinha a trave lá já no alto, e eu subia aquela rampinha e ficava no alto com os braços abertos, ou seja, o bem triunfava. E tinha o Santo António de um lado, e acho que não se tinha outra figura qualquer. E um dia eu estava a fazer o espetáculo, e já era mesmo o final. Estava a fazer o espetáculo, estava-me a sentir um bocado esquisita, não sabia o que era. E estava para entrar nesse final, portanto estava assim em bastidores, e comecei a avançar, porque eu tinha que cruzar o palco e depois começava a subir, a meio mais ou menos, começava a subir a rampa. Comecei a cruzar o palco e sentia-me com muito poucas forças. E quando cheguei junto do pé da cruz, eu virei-me, olhei para cima e senti assim um coisa, um passo, 2 passos, pumba, desliguei, caí desmaiada, assim, em cima da cruz. Aquilo ao final, o homem do pano baixa o pano muito depressa, eu não dei por nada, só acordei, ouvir a voz da Fernanda Borsatti, Paula, 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 e eu acordo e começo a chorar, uma reação nervosa, e pronto, desmaiei, só que o bem foi vencido naquele espetáculo, em vez de ter triunfado. Eu não tenho assim nenhuma história tão épica como a tua, mas tive assim uma queda muito engraçada ou furiosa no primeiro espetáculo do Bestiário, o Atma Victo, na garagem, no Teatro da Garagem, no Teatro da Borda, e eu tinha uma cena em que corria em L, cada vez mais rápido, e a encenadora, que também fazia mais ou menos parte do espetáculo, vem ter comigo, porque eu já estava a ficar muito cansada, aquilo tinha um cariz assim experimental, eu estava a ficar muito cansada e ela achou que eu ainda tinha mais para dar, então foi atrás de mim, queria correr atrás de mim para me dar um balanço, pôs o pé no meio dos meus, olha, caí, mesmo assim, a deslizar, e ainda por cima o chão era de plástico, estava todo coberto com plástico, então foi assim, quase em frente aos pés de um senhor, que fiquei assim, e ele coitado até se assustou. Eu tenho uma parecida com essa, sabes, no Poder da Gorgone, precisamente que eu falei há bocado, tenho uma queda extraordinária no final também. A peça, no final, há sangue, havia sangue em cena, porque ele tinha-se suicidado, o meu marido, tinha-se cortado, e estava tudo com sangue. E eu tinha uma cena de choro no final, e depois tinha que andar à volta de uma mesa a dizer eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Era uma cena muito forte, era o final do espetáculo. E aquilo era até angustiante, e eu começo a fazer a cena à volta, e aquilo estava tudo cheio de sangue no chão. Sangue, a fingir, claro, que era muito escorregadio. E eu estava ali à volta, e quando contorno a mesa e chego em frente da mesa, um pé, como te aconteceu, o pé em cima do sangue faz assim, e eu caio no chão, fico assim, vejo, levanto a cabeça, e como eu estava perto do final, eu vejo os meus colegas, era o Rui Mendes, que fazia do meu pai, nessa peça, assim na frente, olharem para mim com ar assim, assustado, a verem-me caído no chão, eu levantei a cabeça e disse, eu perdoo! No chão. E foi um final épico. Às vezes há acidentes que acontecem durante o espetáculo que dão-nos uma outra perspectiva sobre a cena, ou transformam a cena, vêm a refrescar a cena. Podes crer. Lembras-te de uma vez, num outro filme para a menina Júlia, que o Vicente, que fazia do João, no João em Strindberg mesmo, partiu um copo com as mãos. Lembro. Aquilo veio dar ali um fervor à cena que foi mesmo essencial, que foi mesmo a calhar bem. Acho que é super desafiante resolver esse tipo de problemas que surgem em cena, mas acaba sempre por dar certo, resolvemos tudo. De uma maneira ou de outra. Resolvemos tudo.
Estamos num estado em que tudo é possível. Percebemos? Já percebemos. Pronto, Beijinho. um À nossa. tchim-tchim Gostei à muito. nossa. Eu também, À nossa. já tinha muitas saudades tuas. Pois é, querida. E espero mesmo voltar a cruzar-me contigo, seja Também no palco eu, nacional, também eu. seja noutro qualquer. Também eu. Beijinho. Foi um prazer. Obrigada. Beijinho.